E um deles, que agrada muito o coração de Deus, que é se as portas estão abertas, agora vai se alargar mais ainda. Se Deus está abençoando, as bênçãos vai continuar com chuva copiosa sobre esta vida. É justamente um sentimento de reconhecimento do nosso trajeto de perda, de toco, de embaraço, mas que em todos eles vimos as mãos de Deus nos levantar, nos sustentar, nos animar, nos sarar algumas vezes, nos perdoar em outras, não é? Nosso trajeto é assim, meu Senhor. Então, quando nós nos reunimos, o pensamento de Deus é que estamos no mundo com uma expressão de gratidão, de reconhecimento que Ele fez em nossas vidas. Todos nós que temos um percurso com Deus, devemos estar sempre lembrando todos os benefícios do Senhor. Amados, estamos perante um texto sagrado que nos traz algumas lições a ser aplicadas em nossas vidas. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o profeta ele começa a descrever a glória que o cercava. O profeta começa a descrever coisas inefáveis que estava em volta do trono em que Deus estava sentado. É muito importante compreender que o profeta que teve esta visão, ele já era profeta. Ele já andava profetizando do capítulo 1 até o versículo 6, ele já era profeta. Mas ele precisava ter uma experiência mais profunda com Deus, pois ele era um dos conselheiros do rei, que sentava à mesa do rei, tinha a proteção do rei. E o rei Josias foi um rei que teve um desenvolvimento muito grande, que teve sucesso no seu ministério, na sua administração, na sua liderança, porque um dos primeiros requisitos deste rei foi buscar ao Senhor. Aquele que busca a Deus tem sucesso na sua jornada. Josias foi um dos reis que começou a buscar a Deus, colocou como mártir na sua vida a busca de Deus, para que ele fizesse uma boa administração, para que as mãos de Deus fossem com ele diante dos seus inimigos, diante dos obstáculos, diante da sua administração. E Deus sempre honra aos que Ele honra. Quer ser honrado por Deus? Comece a honrar a Deus. Uzias, ele teve sucesso muito grande. Foi um dos primeiros reis em tempos muito remotos que conseguiu fazer um exército organizado. Um exército de quase 400 mil homens estava à sua disposição. Criou máquina na base de engenharia para lançar pedras grandes nos seus inimigos e flechas. Foi o único rei, um dos únicos reis que conquistou uma cidade dentro dos termos dos filisteus. Uzias cresceu e a Bíblia diz que a sua fama, pela forma que Deus lhe fez prosperar, voou. A Bíblia não diz que correu, mas diz que voou pelas nações. E Deus pode nos fazer prosperar. Deus pode fazer o seu nome conhecido muito longe, inclusive no inferno. Você for passando e dizer: aquele não chega perto não, que ele tem a minha graça, tem a minha unção, ele anda de mão dada com um homem chamado Jesus. Então até o inferno conhece o crente que honra a Deus e que busca a Deus. E Uzias, ele começa o seu ministério crescendo muito, tinha um exército organizado, seu servo lhe servia com muita reverência e com muita prudência, e tudo Uzias prosperou na sua jornada. E nessa época, o profeta Isaías estava ao lado dele, aconselhando, orientando, servindo e desfrutando também das bênçãos de Deus na vida do rei Uzias. E assim que Deus faz. Quando Deus te abençoa, alguém que está perto de você vai receber reflexo desta bênção, vai ser abençoado. Quantos esposos, ele é abençoado por uma esposa que ora, por uma esposa que teme a Deus, por uma esposa que intercede a Deus. Quantas vezes o homem está até lá fora, não quer muita coisa com Deus, a arrogância, a exaltação, o jeito dele é que ele mesmo resolve, mas tem uma mulher de joelho dobrado dizendo: Senhor, não leva isso em conta, poupa esta vida, sustenta esta vida, traz para o Deus caminho, como Deus vai trazer, não discuta como Deus vai trazer, mas Deus é fiel para honrar os que Ele honra. Aquele que busca a Deus no tempo certo terá a sua resposta. E de repente aquele homem chega na igreja, de alguma forma, alguma obra foi feita, alguma coisa aconteceu, e ele diz: eu quero aceitar Jesus, eu quero ser crente.
não sabendo que foi fruto de alguém que andava com Deus, alguém que já tinha o hábito de servir ao Senhor, e Deus estava aguardando o momento exato para lhe servir. É assim que Deus faz. E o profeta Isaías, ele provou das bênçãos de Deus, já que ele era um profeta, mas era um profeta ainda meio sapecado, ainda não estava pronto para servir ao Senhor. Querido, é muito importante entender que nós aceitamos a Jesus, fazemos já algumas coisas, mas Deus tem um momento exato de Deus nos pegar. Não que Deus espera, mas Deus em muitos casos busca a ocasião, busca o desabrochar o sentimento de busca, o sentimento de convicção, de renúncia, para que Ele realize uma obra na minha vida. E no final do trecho usa a mesma palavra que disse o profeta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, agora estou preparado para ele. Este profeta, já que ele provou de tudo quanto Uzias tinha de bom, de reverente, de grandeza, de riqueza, ele gerou consigo um conceito de que só o rei Josias era rei. Ele elogiava sempre o rei Uzias, ele via em Uzias o exemplo de rei, o exemplo de chefe de estado, alguém que governava com sabedoria, alguém que fazia com que os seus servos lhe reverenciassem, alguém que tinha alguma coisa que atraía a atenção de Jeremias, a ponto dele gerar um conceito tão grande do rei Uzias, que parece que Deus na vida do profeta ficou um Deus pequeno. Mas Deus, quando quer convidar-nos a ter uma experiência com Ele, não se preocupe, vai chegar o momento de Deus. Querido, não te preocupe, vai chegar o momento de Deus. Tem pessoas que andam com Deus 1 milha, 2 milhas. É como se Deus dissesse: não leva mal, não me censure porque eu vou te falar. Mas é como Deus dissesse assim: deixa ele, eu vou pegar ele na esquina. Deus pega, Deus pega. Não se preocupe que no momento exato Deus pega. Se Deus vai trazer com o anzol, eu não sei. Se Deus vai jogar o arpão, que é mais doloroso, eu não sei. Se vai ser a tarrafa, eu não sei. Mas que Deus pega no momento exato e traz. Eu lembro que o discípulo